Então, gente, vamos continuar aqui com os casos que eu estava relatando. Eu parei no caso do Carioca. Para quem não acompanhou aí a primeira parte, recomendo que, se você está pegando agora, procure assistir primeiro a parte inicial desta, desta novo capítulo, vamos chamar assim, né? Novo capítulo da série que eu tenho feito sobre aliens e demônios. Então, esse aqui seria o lado B deste capítulo, que eu acho que é o sexto já, sexto ou sétimo, não lembro. Depois eu vou numerar aqui direitinho. Dessa série, longa série sobre aliens e demônios que eu tenho feito. E neste capítulo aqui eu estou tratando de casos verídicos e que muitas pessoas me encaminharam, relatando suas experiências e eu procurando passar algumas orientações. E no caso aqui do Carioca, ele estava se dizendo muito angustiado, deprimido, perturbado e precisava que alguém o ajudasse, o orientasse, né? Não que fosse eu esta pessoa. Mas ele acabou me procurando e eu estou tentando passar para ele algumas indicações de como ele poderia se livrar, né? Que ele quer se livrar disso. Quem é que não gostaria de se livrar? Acho que não apraz a ninguém, não agrada a ninguém ter que ficar aguentando é, aguentando assédio de seres nada agradáveis, né? Então ele estava aqui me falando do que estava passando. Eu pedi uma série de adendos a ele para que ele se aprofundasse, detalhasse mais. Por exemplo, ele falou aqui da experiência de quase morte dele. Então ele contou assim: eu estava conversando com minha irmã na sala, ela estava sentada com nossa sobrinha neta no colo, que na época tinha 1 ano de idade. Eu estava me espreguiçando muito e continuamente enquanto estava de pé conversando com ela, até que nesse movimento exagerado minha artéria do pescoço travou. Parou de mandar oxigênio para o cérebro e eu caí no chão. Foi muito feio, conforme minha irmã descreveu. Só lembro de ouvir um barulhão e de repente tudo estava escuro e não sentia mais o corpo. Eu comecei a ouvir um som de vibração elétrica por todas as partes e senti-me como se fosse uma bolinha alojada fisicamente dentro do cérebro. É como se pudesse ouvir e sentir as sinapses e pulsos elétricos dentro do cérebro. Então me senti expandindo, ainda em forma de esfera e saindo da cabeça pela testa. Quase podia sentir o osso da testa e comecei a pensar: caramba, estava conversando com minha irmã e de repente acho que morri. Mas que sensação boa, me sinto muito bem, foi tudo muito rápido, me sinto muito energizado. Bem, acho que isso para a morte não há remédio. Bem, acho que é isso, para a morte não há remédio, hora de ir. E comecei a rir da situação, pois estava me sentindo leve e muito bem, mas então voltei a pensar: minha irmã deve estar desesperada, morrer assim na frente dela, mas não conseguia parar de rir. Então me senti encolhendo e voltando para dentro da cabeça, no crânio, pela testa. Me senti encaixando no cérebro de novo e a sensação de prazer se transformou em dor. Meu corpo todo doía devido ao terrível tombo. Quando eu retornei, eu ainda estava rindo em espírito. Então, quando eu encaixei, eu retomei o corpo rindo mesmo, sentindo dor. A sensação de tempo para mim foi que passou uns 5 minutos. Agora eu vou descobrir a perspectiva da minha irmã. Uh, ele critica aqui um certo místico que anda por aí, que eu não vou falar aqui para não ferir suscetibilidades, né? Então foi isso daí. Uh, ele diz que em um dos sonhos, quando morava em São Cristóvão, no Rio, viu ETs com túnicas gregas que lhe disseram que em breve muita gente iria morrer e que queriam salvar alguns.
Curioso que no caso do Toríbio Pereira, aquele famoso caso do clássico, né, da ufologia, que aconteceu bem na onda de 68, com o tratorista de Lins, o Toríbio Pereira, ele relatou que os seres que o assediaram, no caso dele não foi abdução, ele simplesmente teve um contato com seres que apareceram ah, ao lado do trator dele. Ele estava trabalhando no terreno, aplanando o terreno, algo assim, com o trator. Ele era tratorista da prefeitura de Lins. E nisso daí apareceu um disco voador que ele comparou com um caramanguia. Parecia um caramanguia. E os seres que ele relatou eram seres assim que talvez assim seres muito de uma descrição muito rara na ufologia. Ele diz que esses seres vestiam túnicas gregas, né? Como os gregos se vestiam, aquelas túnicas, e usavam sandálias, vejam vocês, sandálias trançadas nos pés, quer dizer, eram como se fossem tipo os gregos, né? E ele fala que esses seres eram andrógenos, eram pessoas assim muito bonitas, mas assim eram pessoas que eram seres que se definiram como andrógenos, ou seja, eram homens e mulher ao mesmo tempo e que se reproduziam tirando um líquido do joelho. Olha só. E depois o Toribio Pereira foi ter vários contatos. Ele chegou até a ver uma vez os seres embaixo do viaduto Alcântara Machado, na zona leste de São Paulo. O Toribio Pereira ele foi morar em Ferraz de Vasconcelos, depois um município de São Paulo, né, na região leste. Foi entrevistado pelo Jaime Lauda, né, pelo ufólogo Jaime Lauda, que pesquisou esse caso. Eu acho que pelo Carlos Reis também. Né? Saiu uma matéria a respeito sobre esse caso na revista Ufologia Nacional e Internacional, antecessora da revista UFO. Esse caso saiu nos jornais da época, né, de 68, saíram vários jornais. Eu tenho alguns desses jornais. E eu reconstituí já esse caso em detalhes, né? Reconstituí ele. E é isso. Né? Então é curioso que ele relata aí que um dos sonhos ele viu esses ETs com túnicas gregas e aparece no caso do Toríbio Pateiro, do Toríbio Pereira, né? De Lins. Bom, o que mais aqui? Ele diz que desde os 8 anos de idade tem sonhos com súcubos, certo? E nesses sonhos com súcubos são 3 mulheres loiras idênticas que o perseguem num castelo medieval feito de pedras escuras, úmidas. Essas mulheres têm um comportamento animalesco, meio irracional. E, segundo eles, são como se fosse bicho em forma de mulher. Olha que curioso. É aquela mulher que o Vilas Boas, com o qual o Vilas Boas teve a relação, né, ele descreveu a mulher como se ela grunhia como um animal. Né? Era meio que animalesca a mulher. O nosso amigo carioca que ele disse que tinham mais força física que ele, essas mulheres. Teve um sonho horrível com elas no ano passado. Seu corpo não obedecia. Em outro sonho, ele viu um carro que parecia uma limusine toda preta, mas sem placa e sem rodas, como se estivesse deslizando. Parecia um holograma falhado. Saiu dessa coisa 3 caras idênticos que pareciam manequins, todos pálidos, vestidos de preto. Sem orelha, eram falhados como hologramas. Como se fossem homens de preto. Isso aqui está relatando apareceu apenas em sonho. Olha só, ele é o 13º filho. Né? E a mãe dele, que ele chama de mãe-avó, teve ele com 59 anos. Poxa, são alguns aspectos da vida dele. Né? Ele diz que ficou órfão muito, muito pequeno. E, e aqui ele diz, ele admite aqui, ó. Ele admite aqui dois negócios que eu estava até comentando no final da última, né? Que
que ele tem assim uma energia sexual muito forte, né? E essa energia, por vezes, é como que aproveitada por esses seres, certo? E, e ele também é uma pessoa viciada, ele não usou o termo viciada, mas assim, eu me parece, né? Talvez ele não concorde com esse termo, mas ele sempre jogou muito videogame, né? Parece que joga ainda, certo? Com a idade que ele está aí, mais de 40 anos, né? E ele jogou muito videogame e parece que ainda gosta do negócio. Isso daí é algo que afeta a mente, né? Afeta a mente. Porque o videogame, ainda mais os videogames de hoje, né? Não tanto quanto talvez os antigos. Eu sou lá dos anos 70, 80. Naquela época, bom, você tinha fliperama, né? Que é aquela, simplesmente você ia nos fliperamas da vida aí para jogar. E como é que era o negócio? O fliperama você ficava ali só com aquela, né? Com aquelas bolinhas lá e tal, certo? Controlando, né? Dois botões, né? Dois botões e umas manoplas assim que subiam e desciam e uma bolinha e você acertando ali, né? Os, os, os sensores para marcar os pontos, né? E você tinha e também tinha alguns jogos mais rudimentares, né? Mais rudimentares aí que depois foram até aparecer naquele videogame Odyssey. Você tinha o Pac-Man, né? Mas assim, era mais fliperama. Você acha que mais nos anos 80 começaram a aparecer os jogos um pouco mais sofisticados. Sofisticados o que? Eram aqueles jogos, era o Come Come, era é, corrida, né? Race, certo? Esses eram esses jogos aí. É, então era muito simples lá dos jogos. O TV Jogo, né? Que foi assim o primeiro jogo, esses jogos vendidos para você ter em casa, era sempre você ligava na televisão, né? Ligava na sua televisão preta e branca, certo? Para jogar. Era simplesmente duas barrinhas, né? Que ficavam em um canto, nos cantos da tela e uma bolinha de quadrada, né? Que você ficava ali para jogo de tênis, né? Eram simples variações, jogo de tênis, um futebol, é, né? Era assim, certo? Então, basquete, né? Também eram simples variações, só mudavam assim a barrinha. Era esse o jogo. A partir dos anos 80 aí lançaram o Atari, né? O Odyssey. Eu tive tanto o Atari como o Odyssey. E como todo mundo aí, né? Toda criança jogava também, mas nunca fui viciado nisso, né? Jogava. é, Nunca fui, por exemplo, de jogar. Eu tinha colegas que eram viciados no negócio e assim gastavam tudo, né, com fichas de fliperama. Eram fichas que você tinha que comprar, né, fichas de metal que você comprava, tipo ficha telefônica, né, que você inseria nessas máquinas e ficava jogando, né. E eu tinha colegas que eu gastava uma nota, né, todo o dinheiro que eles conseguiam eles gastavam no fliperama, certo? Eu, como nunca tive, né, nunca tinha dinheiro também, eu nem tinha como me viciar nisso, certo? Então de vez em quando eu ia com uma ficha lá, duas fichas no máximo para jogar. Eu nunca fui muito bom, eu jogava um pouquinho lá e logo game over, né? Então nunca fui viciado. Eu tive TV jogo, tive Atari, Odyssey, mas também nunca fui assim, jogava um pouco, tal, e acho que eu nunca nem me lembro de ter chegado no fim de algum jogo, né? Ter dado tilt, algo assim. Não, eu jogava ali um pouquinho, eu tinha que estudar e parava e eu estudava muito e não dava para ficar jogando o tempo inteiro, certo? É, mas aí, com o tempo, né, a partir dos anos 90 e mais nesse século, os videogames começaram a ficar cada vez mais indistinguíveis da realidade, certo? Então, hoje você tem jogos aí em que, se você colocar um óculos 3D, né, um óculos de realidade virtual e mergulhar nesses jogos, a impressão que você tem é que você está dentro de um cenário real. Tal é a definição dos jogos.
né? É como se fosse interagindo com pessoas de carne e osso, certo? Como tivesse, né, realmente você lá atirando, né? Nesses jogos mais violentos, você está lá atirando realmente e, né? E sendo ferido e ferindo e tudo mais, entende? É um negócio assim, muito, muito realístico. Então esse tipo de jogo, principalmente de hoje, né? Por serem indistinguíveis da realidade, eles afetam as ondas cerebrais, a própria percepção, né? Se você joga muito isso, sua mente acaba sendo afetada. Isso é inevitável, né? Imagina você passar 4, 5 horas, às vezes tem gente que passa 10 horas por dia jogando isso direto, até mais, né? Isso vai afetar a sua mente. Olha, um dos únicos jogos aí mais olha, pra vocês verem como eu tô atrasado no de videogame, que eu realmente nunca. Depois desses videogames que eu tive, eu nunca mais comprei nada de videogame. Eu não tive. é, não tive nenhum desses videogames aí, sabe, essas plataformas aí que foram lançadas depois. Não tive nada. Não tenho a mínima ideia, nunca joguei, né? É, mas eu joguei no computador, eu lembro que eu joguei nos anos 90. Joguei o Doom, né? E o Duke Nukem. Muitos de vocês devem conhecer, né? Mas já faz tempo isso também, né? Mais de 20 anos, há 30 anos atrás, isso aí, o Doom e o Duke Nukem. Já tinha uma. Veja, há 30 anos atrás eu me lembro desses jogos que eu joguei um pouco no computador. E tinha uma definição já. Eu considero já uma definição muito boa, certo? Assim, no caso do Doom, é um sujeito tipo Rambo que sai. É um agente, né? Que sai combatendo, entra numa base, uma base lá que foi invadida por ETs. Aí você tem que se livrar a base dos ETs. Tá cheio de ET lá, monstros, né? Tem os monstros até. E você sai detonando eles, né? Detonando eles e você tem que recarregar suas armas, né? Achar onde está uns elixires de energia para você repor suas forças, né? E eu me lembro muito bem desses jogos aí, desses dois jogos. E assim, em certo momento eu chegava até a sonhar com isso, com que eu tava dentro, mergulhado dentro do jogo, que eu era o próprio personagem é, que estava dentro de um cenário real jogando. É um negócio assim, né? Ele afeta a mente mesmo. Imagina, isso é um jogo, né? Uma boa definição, mas nem se compara com a definição que você tem hoje, né? E isso já me afetou. Eu sentia que isso afetava a minha mente, né? E até hoje eu tenho eu tenho assim uma visão quase real do jogo. É como se era um jogo, mas é como se eu tivesse vivido, né? Como se eu tivesse realmente é, assim assumido o avatar, né? O avatar do negócio estivesse dentro dos cenários, né? Dentro do cenário, estivesse percorrendo os cenários e até hoje eu tenho uns vislumbres disso daí. Os cenários eram tão bem feitos, sabe? Tão bem feitos e, e tudo mais. Então, o nosso amigo carioca aqui, ele disse que, né, jogava e parece que joga muito ainda. Isso afeta a mente, né? Então, aqui eu digo aqui que onde é que pode estar aqui algo espiritual? Se houver, não estou dizendo que há, se houver, né? Seria assim, o videogame também serve para abrir portas, é como as drogas, né? As drogas, elas abrem as portas como diria o Aldous Huxley, né? As portas, não só as portas da percepção, como abrem as portas para a recepção de entidades espirituais, né? Por isso é que os xamãs, né? Veja que isso começa com os xamãs para atingirem o estado em que eles interagem, em que eles servem de mulas, em que eles viajam para outros mundos, outras dimensões para entrar em contato com seres espirituais que os orientam, né? Que lhes passam informações e que eles voltam transformados dessas viagens, eles ingerem muita droga, né? Principalmente cogumelo. Os xamãs ingerem muito cogumelo e umas outras beberagens aí que só eles conhecem. Isso aí basta você assistir aquele filme do Ken Russell, o Viagens Alucinantes, né? Com o William Hurt e companhia,
Blair, como é que é? Brown, né? Acho que é o nome da atriz. É, que vocês vão entender, né? Como é que é o negócio. O William Hurt, ele é um antropólogo e um intelectual que começa a fazer experiências com drogas, ingerir, e ele vai até uma tribo indígena, né? Nos Estados Unidos, lá, uma tribo indígena que no novo, acho que no México, ou nos Estados Unidos ou no México, ele vai numa tribo indígena em que eles usam umas beberagens lá, fazem umas beberagens fortíssimas de William Hurt experimenta aqui, ele tem uma viagem assim do outro mundo literalmente, certo? E, e então o videogame ele atua quase como uma droga, porque ele afeta a percepção, certo? Principalmente uns aí que são muito é, realísticos, né? Muito realísticos e você acaba podendo abrir portais, né? Portais, portas que fazem com que essas entidades entrem. Né? Vamos lembrar que o Santo Daime também provoca esse tipo de coisa. Né? Você vê que todas as culturas do planeta sempre usaram também algum tipo de droga, né? Para entrar em contato com os deuses. Os cogumelos, né, foram muito usados, certo? O João Marco Allegro, que é o maior especialista nisso aí, né? Todos os tempos, foi o maior especialista do século XX, escreveu vários livros sobre a relação entre cogumelos, alucinógenos e religião. Ele até chega a uma tese muito radical, que muitos não concordam, né? Mas ele chegou a uma tese, ele elabora uma tese muito. Olha, o John Marco Allegro, ele não era um cara qualquer. Ele era um tremendo de um acadêmico, tremendo intelectual, e ele foi um dos que conseguiram traduzir os manuscritos do Mar Morto. Né? Ele é um dos tradutores dos manuscritos do Mar Morto, é um tremendo intelectual. Então não é um cara qualquer, não é um místico, não é um hippie, não é nada disso. Ele é um cara, não é um adepto da nova era. Ele é um acadêmico intelectual que estudou isso muito a fundo e ele foi estudar esse negócio de como os cogumelos influenciaram as religiões, chegou a conclusões assim estarrecedoras e ele escreveu um livro, né? Vários livros. E só que ele tem as teses radicais de que, né, muitos não vão concordar, de que praticamente as religiões todas, até as grandes religiões, no fundo, a base, no fundo, são as experiências com cogumelos, né? É, então, tudo isso daí abre. Olha, veja o quanto, né, essa disseminação das drogas a partir dos anos 60, né, claro que isso começa antes, muito antes, já nos anos 20 já havia. Né, vamos lembrar da guerra do ópio na China já no século XIX, quer dizer, isso aí é muito antigo. Se você for retrocedendo, você vai ver que todas as épocas sempre se usou substâncias alucinógenas, né? Mas vamos colocar aqui mais a partir dos anos 60, né, com a contracultura, a cultura hippie, com a explosão do rock, e o consumo dessas substâncias assim explodiu, quer dizer, né, explodiu. Aí praticamente a sociedade inteira passou a consumir isso, né, e não é à toa que ao mesmo tempo que há esse aumento avassalador do consumo, né, é, com todos os seus efeitos colaterais, até mesmo também em termos socioeconômicos e, e criminais, né, de tudo isso, o que você teve? Você teve um aumento, né, avassalador, né, de problemas espirituais de toda espécie. Será que é coincidência também principalmente do aumento aí de experiências satânicas, demoníacas? Será que é coincidência? Não. Né? Porque muitas seitas satânicas também usam essas substâncias aí. Hum? Então tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então o que eu posso dizer para você, meu caro carioca, é, vou dizer para você que isso possa estar propiciando, né? Possa estar propiciando. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu só estou aqui relatando as experiências, estou dizendo aqui os efeitos, né, que, por exemplo, a reza cristã causa, né, e que
a gente sabe, né? Então que dentre as armas só podemos contar que eu saiba, né? Porque eu não encontrei outras. É por isso que eu estou dizendo isso, certo? Não sou pregador, ah, não sou aqui nenhum, não tenho a mínima pretensão disso, porque eu sou péssimo nisso, sou um desastre nisso, né? Não tenho a mínima pretensão nisso, eu sou especialista até em religiões comparadas, né? Uma das especialidades em história, religiões, eu estudei muito isso, eu li muito sobre religião, pesquisei muito isso, né? Talvez eu pesquisei mais sobre religiões do que até o fenômeno OVNI, porque eu já percorri aí, como eu estava falando no vídeo passado, já percorri todo tipo de seita, de igreja, né? Já estive em tudo que é lugar, já fui igreja evangélica para ver como é que é, já fui centro espírita, já fui, né? Claro, igreja católica frequentei demais também, né? Me considero mais católico porque eu fui criado dentro do catolicismo, né? Foi assim, a minha base foi católica, certo? É, eu estudo profundamente tudo isso, né? É, não me ponho como pregador, né? Como se coloca no filme O Homem da Terra, né? O personagem do filme O Homem da Terra, né? O John Oldman, ele diz assim: I am not a preacher, I am a teacher, certo? Então eu faço dessa frase a minha, né? Quer dizer, eu não sou um pregador, sou mais um professor. Se bem que nem professor eu me coloco, certo? Nem isso eu me coloco. Sou operário, pedreiro, mas não professor, certo? Estou aqui tentando trazer né? Algo do que está vindo para mim, né? Não tenho então a mínima pretensão de nada, certo? De coisa alguma. Eu acho que isso aqui deveria estar sendo tratado por pessoas aí que realmente, né, por teólogos, por padres, né, sacerdotes, por, né, pessoas exorcistas, padres exorcistas, deve estar sendo tratado por essas pessoas, mais por essas pessoas do que provavelmente por mim, certo? Então eu vou me limitar aqui a mais estar aqui, então, dizendo o que as pessoas estão passando, o que elas estão me relatando. E eu também não vou aqui, não estou tirando meu corpo fora, né? Eu também faço aqui, tento fazer aqui os meus esclarecimentos, tento aqui dar as minhas orientações com base também no que eu vivi e que eu vi como algo eficaz, que possa ajudar as pessoas. Então, como eu disse assim, se você conhece outros meios, né, de combater isso, de aclarar e de poder trazer a essas pessoas algo que as ajude de fato, você manifeste, por favor. Gostaria de saber também, né? Que isso também até me ajudaria também, né? E, mas como eu estou falando, eu sinceramente, se a pessoa for falar que isso aqui é simplesmente fenômeno psicológico, a gente já está cansado dessas explicações, né? Nem adianta, isso é chover no molhado, né? Até porque essas pessoas, se elas estão buscando algo que ela já vai me dizer que elas já não buscaram isso. Claro que talvez muitas dessas pessoas já buscaram respostas nesses campos tradicionais e não encontraram nada. Então não adianta, né? Quer dizer, dentro do campo psicológico a gente já conhece explicações todas que possam ser dadas o que essas pessoas passam, né? Que vão desde simples alucinações até mesmo problemas de esquizofrenia, né? de neuroses e tudo mais, né? Então vamos dizer aqui que não são esses os casos, certo? Também não vamos aqui ficar também só restrito aqui a uma análise cultural, sociológica ou antropológica, que isso aí não é o suficiente, né? Não é o suficiente para dar conta de todos esses fenômenos, ok? Então, talvez possa ser buscado então no campo da parapsicologia, talvez, muito provavelmente, né? Talvez podemos encontrar aqui muitas respostas no campo da parapsicologia, né?
Mas eu diria que esses problemas são mesmo no campo espiritual. Eu penso isso por toda a conjuntura, né? Por toda todos esses elementos pesados aí colocados, eu diria que o problema é realmente mais espiritual. Ah, por falar em problema espiritual, certo? O que, que acontece aqui? Um grande amigo meu aqui, né? Um grande amigo meu aqui, o Daniel Antônio, que é um estudioso de mitologias, demonologia e angelologia da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Ele até permitiu, né? Ele até permitiu é, que eu falasse o nome dele e tal. E aqui até não vai ter muito problema, porque é Daniel Antônio, então beleza, né? Que foi o Daniel Antônio, ele me recomendou uma obra e que eu não sabia que existia a tradução em português, certo? Não sabia. E é uma obra do padre franciscano italiano Ludovico Maria Sinistrari, certo? É um padre que viveu aí no século XVII, certo? No século XVII e deixou aí muitas obras muito importantes, né? Muito importantes, até porque ele foi da Santa Inquisição e ele era um padre exorcista e que descreve nos livros dele, né? Descreve o que ele aprendeu durante essas sessões de exorcismo, né? O que ele viu e aprendeu e o livro mais importante dele é um livro chamado De Daemonialitate et Incubis et Succubis, demonialidade, incubus e sucubus. Seria esse o título do livro do Sinistrari, que foi um consultor do Supremo Tribunal da Inquisição em Roma. Era um exorcista, especialista em exorcismo. Escreveu sobre os efeitos durante os exorcismos, inclusive com o uso de plantas e outras substâncias, né? Entre essas plantas, se usava nesses exorcismos, né? Nessas épocas, plantas como o gengibre, por exemplo, né? Uh, e ele, claro, é um especialista em demonologia e principalmente nos casos relacionados ao sexo, né, e todas as suas combinações, incluindo as relações sexuais com demônios, não é? Que eu abordo também largamente no meu livro 50 Tons de Grace, certo? Encontros cercanos de todo tipo. É, eu abordo muito sobre, falo muito sobre isso porque falo do caso Vilas Boas, de outros casos de conúbios, e eu, claro, fui obrigado a falar que esses casos não são novidade, que toda a história há indivíduos que alegaram terem mantido relações, só que, claro, com seres extra-humanos, que eles não chamavam de extraterrestres, mas eram demônios. Em suma, íncubos e súcubos também entram nesta casuística. Bom, o então a maior obra do Sinistrari é esse livro Demonialidade, Incubus e Súcubus, né? E que o Daniel Antônio me fala que tem uma tradução da editora Rubrum Draco, que está à venda na plataforma Wiclap, né? De livros são livros de autores independentes, uma editora independente aí que edita vários autores novos, né? Ou livros que não são editados, comumente editados em outras editoras, como esta obra, por exemplo, que é a primeira vez que é traduzida para o português, né? É... Bom, esta obra é o que? Uma discussão escrita em latim, né? Escrita em latim, sobre a possibilidade, forma e variedade da união carnal do homem, e especialmente da mulher, com os íncubos e súcubos, certo?
esses espíritos que são os responsáveis pelos ataques, os ataques aí em forma passiva ou ativa, na vigília ou no sonho, que sugam a vitalidade das pessoas, né? E como o nosso amigo aí, o Carioca, que sentia que ele me disse textualmente que achava que estava sendo atacado, acha que está sendo atacado por sucubus e incubus, né? Embora sempre se manifestando para ele em forma de sonhos, mas ele disse que sente os efeitos físicos disso, né? Então esse livro, Demonialidade, foi deixado em forma de manuscrito em 1680, certo? E permaneceu desconhecido aí por quase 200 anos e foi só redescoberto em 1872 e por um antiquário em Londres, o Isidore Lisieux. Isidore Lisieux, que era um bibliófilo, tradutor e editor francês que editava muitos livros eróticos. E que ele, desde 1875, o Lisieux, ele publicava essas obras, né, pela editora dele. Então, veja bem, ele achou essa obra do Sinistrare perdida num antiquário em Londres, né? Ele traduziu primeiro para o francês, depois publicou em 1885, depois traduziu para o inglês. O Lisieux se interessava muito por ocultismo também, tá? E ele acabou, além dessa obra aí do Sinistral, ele acabou também editando uma outra obra dele, que é o Pecado Mudo de 1893. Né? O logotipo do selo, né? O selo da editora do Lisieux é, é um homem sendo guiado por uma mulher, né? Estilo Estátua da Liberdade, algo assim, segurando uma luz, né? Como se estivesse guiando ele, subindo uma montanha e no fundo o sol, né? Guiando para a luz do conhecimento. E o logotipo diz assim, Ciência Duty, deixe o conhecimento guiá-lo. Aí o Dani Antônio ele me fala, né? Segundo a leitura que ele fez do livro, ele chegou à conclusão, né? Ele chegou à conclusão que o Sinistrare depreendeu corretamente a natureza desses seres, que não seriam propriamente demônios, mas criaturas racionais além do homem, dotadas como ele de um corpo e de uma alma, que nascem e morrem como ele, redimidas por nosso Senhor Jesus Cristo e capazes de receber a salvação ou a condenação. Né? Quer dizer, o Sinistrare ele concebia esses seres não como simplesmente demônios, da mesma classe dos anjos caídos, né? Satanás. Não, ele diz que esses seres eles eram da mesma natureza dos sátiros, dos faunos, dos duendes, né? E dos elementais, certo? Então seriam seres criados por Deus, inteligentes como o homem, com corpo e alma como o homem, certo? Só que com a propriedade, né, de serem tanto materiais como imateriais ao mesmo tempo, certo? Seria uma classe distinta de seres, né? Quer dizer, o Deus teria criado os anjos, né? Da onde o demônio sai, né? Porque é um anjo que acaba se rebelando, né? Então Deus, na verdade, segundo a Bíblia mesmo, né? Deus só criou tem duas criaturas, né? Que seria o homem, criado à sua imagem e semelhança, e os anjos, certo? E só que aqui o Sinistrare ele pensa que ainda haveria uma outra classe de seres distintas também criadas por Deus, certo? Que seriam, como eu falei aí, os duendes, elfos, etc., né? E que teriam essa propriedade de serem materiais, tão materiais quanto imateriais, né? Que se encaixaria aí bem na dentro da mesma tipologia dos OVNIs, né? Do fenômeno OVNI,
que sempre aparecem também com essa dupla natureza, tanto material como imaterial. Bom, aí o Daniel Antônio fala que ele ligou os pontos, né? E ele, notando que esses seres, então, eles seriam insensíveis aos ritos de exorcismos, né? Ao contrário dos demônios, então ele chegou a. Ele concorda, ele chegou a dizer que concorda com o Sinistrari, né? Justamente porque esses seres poderiam ser uma criação diferente, né? Uma criação diferente do homem, que seria assim algo entre um anjo e uma pessoa, né? E ele até também faz uma referência aí a que esses seres poderiam ser também da mesma natureza da serpente, né? Da serpente do que tentou Adão, certo? Que seduziu que acabou enganando a mulher com o fruto proibido, né? Por isso mesmo que o fruto proibido está na forma de uma maçã, seria mais uma forma, a forma de uma maçã, né? Seria mais um símbolo, né? Um símbolo da luxúria, por isso que associado à luxúria, certo? Ou seja, então isso tudo teria muito mais a ver com o descobrimento do sexo, né? Quer dizer, a perda da inocência no paraíso teria a ver com a descoberta do sexo, certo? Daí que, por isso que Adão e Eva ficaram com vergonha da sua nudez, né? E se cobrem, porque acabam descobrindo o sexo, né? Aí o Daniel Antônio fala também que Eva teria engravidado, poderia ter engravidado, tanto da serpente como de Adão, né? É uma mulher engravidar de dois pais diferentes, algo, algo muito raro, mas possível, né? Segundo a própria ciência, a, segundo até alguns casos muito raríssimos que já foram constatados. Então a Eva teria engravidado tanto da serpente como Adão, por isso que Caim e Abel, né, eram tão diferentes, cada um era de um pai diferente. E aí ele fala que lembrou do meu livro 50 Tons de Grace, né? Porque eu falo das interações entre humanos e aliens, e aí que ele diz que todos esses seres como íncubos, súcubos, elfos, fadas, elfos, duendes, etc., eles seriam os mesmos, teriam assim, a mesma natureza do que desses seres que são tidos como extraterrestres. Então você poderia colocar todos na mesma categoria. E ele diz com propriedade que desde sempre audazes e inteligentes, tais seres biológicos e espirituais evoluíram e hoje se apresentam como ETs. Isso explicaria a dualidade física etérea de tais seres e seus objetos voadores. Né? E o Daniel Antônio faz questão de ressalvar que essas criaturas não seriam apenas espíritos imundos ou metafísicos, certo? Já que o próprio Sinistrari ele vê esses seres como animais mais sutis que o homem, mas com uma forma física semelhante ao dele, certo? Então então o Daniel Antônio pensa que essa conclusão que é diferente, né, da visão usual, né, que é de colocar tudo na mesma categoria de demônios, talvez seja a mais correta, certo? E outra que é mais incrível, né? O Sinistrari ele chega a considerar como antecipação de 3 séculos a existência de outros mundos povoados no universo, ou que o nosso próprio mundo comportaria outras criaturas racionais, geralmente invisíveis a nós e diferenciadas dos anjos. Certo? Aí o Daniel me enviou a página, né? A página sublinhada que ele sublinhou com estas assertivas de Sinistrari, né? Então até aqui o Sinistrari diz assim, ó: agora que haja outro mundo além daquele em que vivemos e que seja povoado por homens não nascidos de Adão, mas feitos por Deus de alguma outra forma, como está implícito por aqueles que acreditam que o globo lunar seja habitado,
ou ainda que no próprio mundo em que habitamos há outras criaturas racionais além do homem e dos espíritos angélicos, criaturas geralmente invisíveis para nós e cujo ser é revelado, mas acidentalmente através da instrumentalidade do seu próprio poder. Realmente, que ele fala numa linguagem até muito aproximada, né, da de hoje, e realmente muito, muito, estava muito à frente do tempo realmente, né? Porém, aí vem o porém. Eu escrevi uma matéria a respeito, né, desse livro no meu Patreon, e um dos meus patronos, né, que é o William Picorelli, que me apoia demais, né, e me ajuda demais, William Picorelli, ele discordou um pouco desta 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 assertiva aí do Sinistrari, porque veja bem, o William Picorelli ele lembra que na verdade esses seres estando na mesma categoria, então vamos pegar aí os extraterrestres atuais, eles, como eu já havia dito também, né, existem vários casos em que esses seres se mostram suscetíveis, sim, ao exorcismo e até a objetos sagrados, como o terço, o crucifixo. Né? E, então ele faz essa ressalva, ele diz que isso contradiz, né, esses relatos em que os alienígenas, entre aspas, foram repelidos com o nome de Jesus, com objetos sagrados, oração, né, e etc. Né, como demonstrou Carla Tanner, Joy Jordan, Whitley Strieber e os famosos Elias Seixas e Vilas Boas, ele lembra. Né? Aí o William Picorelli diz assim: acredito que sejam seres etéreos e que possam sim se transfigurar de forma com que sejam visíveis para as pessoas, principalmente as que estão sob efeito de possessão, LSD ou algum outro tipo de droga. Em alguns livros fica entendido que existem várias espécies de demônios, os espíritos possessores, que adentram no corpo de pessoas e animais, os opressores, que seriam os famosos encostos, que rondam pelo ambiente influenciando os pensamentos e conduta das pessoas, e a classe mais alta, que seriam esses que podem se transfigurar e surgir como criaturas mitológicas e folclóricas e atualmente como aliens. Assim como os anjos também possuem hierarquias, os demônios também têm sua escala. Agora, voltando aqui ao Daniel Antônio, quer dizer, essa visão do Picorelli. Né? Voltando ao Daniel Antônio, o Daniel Antônio ele me diz que teve duas experiências, certo? Duas experiências que não pôde saber, né, discernir se eram meros pensamentos da própria cabeça, né? E ele diz que essas coisas só ele e os familiares dele sabem. Então ele conta o seguinte, que numa noite de janeiro de 2022, por volta das 11 horas da noite, ele não lembra o dia exato, tá? No bairro de Coelho da Rocha, um bairro urbano, urbanizado e populoso, às margens da Via Dutra, no município de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ele diz assim, então, tinha eu acabado de assistir um filme que, aliás, nada teve de temática a ver com o que se seguiu. Levantei-me da varanda e me dirigi para guardar o notebook e fechar a porta da casa. Como de costume, a chave sempre fica na fechadura do lado de dentro, mas qual não foi minha surpresa ao ver que a mesma não se encontrava lá. Acordei meus irmãos lhes perguntando aonde haviam posto a chave, no que os mesmos e minha mãe disseram: Ué, tá na porta. Quando eu lhes disse que não e viram que eu estava surpreso, levantaram-se e reafirmaram que ninguém havia pego a chave. Nisto, com as luzes acesas e todos meio que procurando, eis que a chave literalmente aparece no pé da cama do meu irmão, que foi o primeiro local onde antes eu a tinha procurado, com o detalhe de que no momento não tinha ninguém no quarto. Todos ficamos surpresos e intrigados. Porém, não foi só isso. Na manhã do dia seguinte, nossos dois gatos de estimação, Kit Dog e Frajola, ficaram cismados, olhando de certa distância e assustados para debaixo das camas, principalmente da minha.
Nos dias seguintes, os dois já não queriam mais entrar no quarto. Se eriçavam se os levássemos e evitavam-no por conta própria. A gente sentia algo estranho no ambiente também. Isso durou umas 2 semanas. Logo após, nos mudamos e ficamos sabendo que naquela pequena casa nunca ninguém ficava mais de 3 meses no máximo. Estava quase sempre à disposição para alugar. Concluí, junto aos meus irmãos, que católicos fervorosos também se interessam pelo sobrenatural, que convivemos com um autêntico doente, criatura descrita no folclore da Península Ibérica e que provavelmente vieram nas primeiras caravelas portuguesas junto com homens e outros animais. Muitas evidências nos levaram a essa conclusão ao... Peraí, aí eu me perdi aqui. Peraí que eu me perdi. Então tá aqui, ó. Deixa eu continuar. Tão doente. Criatura descrita no folclore da Península Ibérica e que provavelmente vieram nas primeiras caravelas. Muitas evidências nos levaram a essa conclusão, ao meu ver, bastante lógica. Inclusive a interação inimizade do ser com os gatos da casa, algo bastante conhecido dos doentes. Ele relata a segunda experiência sobrenatural que ele teve e que ele diz que foi ainda mais significativa e com certeza aterradora. Foi na madrugada do dia 25 de junho deste mesmo ano de 2024. Recentemente, então, na atual casa que moramos, no mesmo bairro e cidade, estava eu deitado e consciente, quase ou na vigília, quando observei perto dos meus pés, quase encostada na parede, a 1,5 metros do chão, uma pequeníssima luz esférica difusa cor de âmbar, semelhante a um vagalume, mas que não piscava. Poucos minutos depois, fui acometido pelo que os médicos chamam de paralisia do sono, muito forte. Assunto encerrado então, assim diriam os materialistas cientificistas. Porém, dado todo o contexto de minha vida, que eu vou pular isso aqui. Certas frustrações, afastamento da religião, dúvidas sobre a igreja e mesmo sobre o cristianismo, na época desempregado e quase com depressão, com meu pai recém-falecido, penso que todo esse caldeirão de sentimentos, emoções e atos agiu como um chamariz para um verdadeiro ataque de súcubo, e a experiência em si elucida a questão. Retornando, após meu corpo todo paralisado, comigo na posição lateral sobre o lado esquerdo, comecei a tentar gritar para acordar meus familiares. Eu sentia a minha voz, mas eles não ouviam. Logo senti clara e inequivocamente 2 mãos pequenas com dedos esguios, feminina, mas sem unhas grandes, agarrando os 2 lados do meu rosto vindas de trás. Foi assustador, mas incrível e real. Um misto de emoções, desde quase o pavor até a curiosidade tomaram conta de mim naqueles 3 segundos em que aquelas pequenas e delicadas mãos me tocaram. Talvez eu pudesse ter virado para tentar olhar. Fiz um esforço físico tremendo para me livrar da paralisia daquele terror, o que logo aconteceu. Logo após comecei a sentir o corpo todo formigando, coração aceleradíssimo, pressão subiu. Essas sensações no corpo duraram não menos do que 15 a 20 minutos. Até que, mesmo com medo, olhando para o lado de onde vieram as mãos e arrastando a cama para mais distante dali, eu fui me acalmando e senti fraqueza e dormi uns 40 minutos depois de todo o ocorrido. No outro dia, contei à minha mãe e posteriormente comecei a querer orar antes de dormir. Como sou católico batizado, me confessei a um padre, cheguei a frequentar algumas missas, mas não firmei. Hoje, como desde a minha adolescência, tenho muitas dúvidas ainda acerca da religião. É um fardo meu essa indecisão, mas isso não vem ao caso. Fato é que hoje, pelo menos, estou bem melhor dos problemas de antanho, mais calmo e empregado numa boa empresa na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com tudo isso, concluo que a pornografia é um mal muito grande e nocivo, uma porta aberta para tais seres, súcubos e íncubos se imiscuírem na vida das pessoas, principalmente homens solteiros, já que para o homem de bem, que não é um Zé Droguinha, um fútil é bem mais difícil ter uma companheira adequada. Corre-se verdadeiramente o risco de atrair fisicamente um súcubo e ela tornar-se uma esposa espiritual se não se livrar.
tais criaturas, ditas descendentes de Lilith, conhecidas desde a antiguidade em vários países, como na Grécia, onde falava-se das lâmias e em Pusa. Falar em Lilith, tem um livro aí muito bom, né? Que é o livro do psicólogo Roberto Cicuteri, que é o Lilith, a Lua Negra. Acho que a maioria das pessoas que conhece algo da mitologia em torno de Lilith o conheceram por causa desse livro do Cicuteri, né? Lilith, a Lua Negra. É, na Grécia, onde falava-se nas lâmias e em Pusa, aos desertos árabes e suas sedutoras devoradoras de homens, os contos celtas e nórdicos até as lendas amazônicas do boto cor-de-rosa. E é aterrador experienciar, pois você sabe que é algo sobrenatural. Aconteceu comigo, não foi paralisia do sono. Fui atacado por essa entidade vampírica feminina, súcubo, e a experiência não foi agradável como a descrita por Hit na sua famosa e bonita música Menina Veneno. O Hit aí, né? Porque não sei, quem nunca ouviu falar aí, o Hit era um cantor, ele era inglês e ele veio ao Brasil, né? Foi ao Brasil, se naturalizou brasileiro, aprendeu a falar português ainda com um leve sotaque, né? E ele se tornou um astro pop nos anos 80, é, nos anos 80, né? Com esse hit dele aí, Menina Veneno, né? É, Menina Veneno, aí vendeu demais, aí um hit, né? O nome dele era Hit, né? Hit, e acabou virando um hit, né? A música. Até ele frequentava até programas, muitos programas aí, qualquer programa ele ia, né? Chacrinha, Silvio Santos, onde chamava ele ia, o Hit. Se tornou muito popular. Bom, é, tá, tá, tá. Então essa aqui é a experiência do Daniel Antônio, né? Daniel Antônio. Ele é lá de São José do Meriti, no Rio de Janeiro, tem 39 anos, 39 anos, e ele diz que na região aí de São José do Meriti é limítrofe com a zona norte, né, do Rio, onde ele diz que vive um rapaz que também está tendo problemas com o súcubo. Olha, vejam vocês, parece que o amigo anterior aqui, o Carioca, né, que eu chamei de Carioca, também é do Rio. Ele é da Zona Norte, mas não é a mesma pessoa. E parece que essa região aí do Rio de Janeiro está sofrendo muitos problemas, né? Com súcubo, com íncubo, né? Por que será, hein? Então, vocês tirem as suas conclusões, certo? E muita gente aí que diz que é o próprio Carioca, né? Ele diz que o Rio de Janeiro está muito maltratado, né? É, muita gente até pensando em se mudar, né? Do Rio aí por causa disso, né? Muita criminalidade, muito descaso, muito abandono aí, né? Das ruas, uma situação triste, certo? Do Rio de Janeiro. Lugar muito bonito, que eu já estive várias vezes nos anos 90. É, um lugar maravilhoso, mas eu passei por vários lugares lá do Rio, achei muito bonito, mas claro, tem os seus dois lados, né? Tem o seu lado dark também. Muitos problemas, eu vi muitos problemas já naquela época. Imagina como está hoje, né? É, e sabe, gente, esses seres aí, eles são mais ou menos como esses vampiros da mitologia, né? Eu diria que os vampiros da literatura gótica aí, de toda a literatura gótica, eles têm um fundo de verdade, né? É, claro que parte aí das histórias do Bram Stoker, né? Da Carmila, aquelas histórias de vampiros, né? Que começaram a aparecer nessas épocas, em grande parte foram baseados também na própria vida do Vlad Tepes, né? Que na verdade era um católico cristão, né? E que ficou notório por combater os turcos, né? Só que com métodos sanguinários, né? Até de empalamento. E depois o Vlad Tepes ele bebia o sangue, conta-se, né? Que ele bebia o sangue dos que ele matava aos milhares, né?
e tal. Aí isso acabou se entrando nessa lenda aí de que o sangue, né, de que ele bebia sangue, etc. E o Vlad Tepes era da linhagem nobre, não à toa. Então, por aí vocês podem tirar uma série também de conclusões de por que se bebia sangue, por que até hoje aí tem certas linhagens que fazem isso, né? É, é, e esses seres, eles são, como dizia o Salvador Freixedo, eles são realmente, eles usam nós, né, como espécie de baterias, né? Olha, as baterias do filme Matrix, quando o Keanu Reeves acorda numa banheira e descobre que os seres humanos estavam sendo apenas usados como baterias, aquilo, por mais desvairado que possa parecer, é uma boa metáfora para a condição real do ser humano, né? Se não está sendo usado provavelmente como bateria, certo? O ser humano é fonte de material biológico e espiritual, esses seres. Eu me lembro muito bem disso porque o Grossman ele falou muito disso, né? Ele achava que o fenômeno chupa-chupa, ele os seres aí eles estavam sugando não só o material biológico, né, o sangue e tal, mas também de certa forma também o espiritual, né? O espiritual. E a Carla Turner falava que esses seres são ladrões de almas. Ela chega a esse ponto e fala que são ladrões de almas. É, são seres como que destituídos de uma alma, algo assim, e parece que eles necessitam de nós justamente para ter o que eles não têm, né? Alma, espírito, parece que são seres que perderam isso e eles nos usam, né, para sugar isso, quer dizer, algo assustador realmente. E como é que a gente vai combater isso, né? Eu nunca vi ninguém dizer como, de que maneira você pode suplantar isso, certo? O próprio Salvador Freixedo apenas dizia assim, defendamos-nos de los dioses, né? Vamos nos defender dos deuses, né? Dos deuses demônios e tal. Mas que tipo de arma ele podia oferecer de combate, né? Certo, a única que o Vilbrant recomendava, né? Oração, né? Oração, pedir a Deus, a Nossa Senhora, né? Armas espirituais de combate, certo? Me lembro até que o Pablo até insistiu com ele, mas senhor Aleixo, né? Será que é suficiente, né, para suficiente? Aí o Aleixo falava, olha, é as únicas armas que nós temos, né? E passou-se mais de 20 anos dessa entrevista e eu não consegui pensar em algo melhor também, né? Porque como é que você vai combater esse tipo de seres? Você não vai com armas convencionais, é impossível, certo? Nem com raio laser, com armas eletromagnéticas, pulsos eletromagnéticos, não há como bater. O William Reich, o famoso psicólogo William Reich, né? Escreveu vários livros aí sobre a revolução sexual, função do orgasmo, né? E muitos outros livros. Ele que acreditava no poder do orgone, que ele tentou até canalizar para poder construiu aqueles caixas, né, concentradoras de orgônio, colocavam pessoas lá dentro para ficarem sendo irradiadas e tal, né? Ele chegou até a montar uns aparelhos, o William Reich, que chamavam de Cloudbusters, né? E que eram aparelhos, segundo ele, para derrubar discos voadores, que serviam para derrubar discos voadores que sugavam, né, segundo o William Reich, os discos voadores eram aparelhos de seres que ficavam na atmosfera sugando as nossas energias e nós tínhamos que derrubá-los. E o William Reich, né, montou então os Cloudbusters, que eram tipo uns canos, né, muito longos, assim, tipo cano de metal, que ele juntava vários tubos, né, é, e concentravam uma energia capaz de desequilibrar os OVNIs e derrubá-los, né? Tem várias fotos do William Reich apontando esses Cloudbusters para o céu e tentando derrubar discos voadores, né? Se ele conseguiu derrubar algum, eu não sei. Mas é engraçado que o William Reich tenha tido esse insight, né? De que esses seres, isso aí já nos anos 50, estou me falando dos anos 40, 50, né? Esse insight de que esses seres
eram sugadores de energia. E, e só para complementar aqui, né? Então, é, o que eu recomendo, né? Todas essas, principalmente para o carioca, né? Que é o que tá mais, falo que tá mais porque a Daniela resolveu os problemas dela, né? Parece que ela resolveu, já está bem resolvido. E nosso amigo aqui, o Daniel, ele passou por as experiências, mas nada assim que o afetasse, afetasse assim, de maneira preponderante, né? E disse que ficou muito perturbado, ficou muito marcado e isso deixa é claro, qualquer um que passe por essas experiências, né? Imagine, eu nunca passei por uma experiência dessa. Eu falei para vocês, o que eu vi acontecer com outras pessoas, né? Como eu vi no caso do exorcismo, a mulher manifestando um demônio e girando no ar de maneira fisicamente impossível, né? Impossível a não ser por alguma força sobrenatural, né? Agora, claro, dentro da parapsicologia isso pode ser explicado, certo? A parapsicologia explica isso como simplesmente uma força mental da pessoa, a pessoa com uma força mental muito grande capaz de fazer isso, como há casos de levitação, por exemplo, né? Pessoas que levitam, certo? Pessoas que se concentram, né? Ao ponto de conseguirem levitar, né? Existem casos de santos na igreja também que levitavam, né? Então, dentro da parapsicologia isso é explicado como simplesmente uma força, uma capacidade mental que faz com que a pessoa manifeste esses fenômenos, né? Mas o que eu vi lá foi uma ação assim, para mim, né? Com uma força que eu diria demoníaca. Porque até como eu disse para vocês também, eu sou meio sensitivo, né? Eu sinto as coisas, eu sinto. Ali eu senti a presença de algo não humano. Eu posso ter quase certeza disso, sabe? Eu senti um negócio ali muito, muito pesado, um negócio terrível. E muitas pessoas que presenciam, né, esses exorcismos, o próprio padre Gabriele Amorti foi o maior exorcista do século XX, nos livros dele, você lê os livros dele, ele relata isso também, né? Pessoas que também, pessoas que passaram por isso e que testemunharam isso também constatam uma presença, né? Uma força é, muito estranha. Inclusive, olha, esse negócio de sentir cheiro de enxofre, né? É, pessoas que tiveram experiências com aparições de demônios relatam isso. E muita gente, muitos casos de ufologia em que se relata cheiro de enxofre. Pura coincidência? Né? Então não é coincidência. É, e como já o, foi adiantado também aqui, né, no vídeo passado, como já foi adiantado, uh, existe aí toda uma série de elementos, né, que coincidem exatamente, né, quer dizer, você pega tudo que está dentro da ufologia, isso é quase que um espelho, né, um espelhamento do que você já tem dentro do campo da demonologia. Né? Não existe nada de novo dentro da ufologia, absolutamente nada. Você não encontra nada que seja novo que você já não tivesse, né, sido relatado muito séculos antes, né, e que estão dentro aí dos tratados, livros de demonologia, de caça, de livros manuais, né, manuais de caça às bruxas, de manuais de combate à feitiçaria, né, grimórios, manuais em que se fala justamente desses pactos, né, que são feitos com o demônio ao longo da história. Você vai ver que bate exatamente, né, exatamente como o próprio Jean, né, ele mesmo com muita propriedade, ele mesmo, por conta própria, estudando isso, ele chegou às mesmas conclusões e ele
no caso dele, né, eu diria que as palavras dele têm até mais peso, por quê? Porque ele vivenciou, né, ele vivenciou, a esposa dele vivenciou, né, a esposa dele também chegou às mesmas conclusões por ter vivenciado, né, não simplesmente, como no meu caso e no caso de muitos do que eu citei aqui, que chegaram a essa conclusão uh, por conclusão lógica, por estudo apenas. Não, eles chegaram à conclusão que é lógica também por experiência própria, certo? Então, o nosso amigo aqui também, o Daniel Antônio, né, que ele é um grande estudioso também, um grande estudioso, uma mente muito perspicaz, que estuda, ao mesmo tempo que ele estuda ufologia, ele estuda também angelologia, demonologia, ocultismo, né? Ele estuda isso para poder entender e ele chegou também às mesmas conclusões, né? E, e aí ele acabou lendo o meu livro, 50 Tons de Grace, né? E ligou os pontos, como ele mesmo falou, né? Ele também leu o livro do Forteia, né? Ele leu o livro do Forteia, né, que eu já recomendei aqui, Suma Demoníaca, né, que eu recomendo também igualmente, é um livro muito importante para se compreender tudo isso, certo? E quanto mais você adentra e pesquisa, né, esses fenômenos, e você acaba verificando que aquilo que antigamente era combatido pela Igreja Católica de maneira veemente, de maneira intensa, intensiva, certo? Pela própria Santa Inquisição, né? Era combatido de maneira intensiva por padres, quer dizer, você tinha missas, né, antes do Concílio Vaticano II, as missas eram tridentinas, as missas eram em latim, as missas não eram mais simples como são agora, como acabaram se tornando a missa nova, né? Simples encontros e celebrações festivas. E as missas eram missas em que se fazia realmente o sacrifício, né? A missa significa sacrifício, quer dizer, é um sacrifício que se faz a Deus, certo? Totalmente calcada num sacrifício de Cristo, quer dizer, é uma espécie de revivescência, cada vez que se faz uma espécie de revivescência, né, do próprio sacrifício de Cristo, né, que você oferece, né, oferece o corpo e o sangue de Cristo, certo? Você faz uma espécie de reintegração, né, daquilo que Cristo fez no Calvário, né? Você reintegra isso na vida das pessoas. Isso acabou com a missa nova do Concílio Vaticano II, que está em prática aí, né? Que é uma missa água com açúcar, é uma missa anódina, é uma missa que não serve, por exemplo, para espantar demônio nenhum, muito pelo contrário, né? Agora, uma missa tradicional, uma missa tridentina, uma missa como era feita, né, antes do Concílio Vaticano II, eram missas fortes e poderosas e que até tinham muito mais força, né, para poder afastar toda essa gama aí de espíritos que andam por aí, né? Isso acabou e a igreja também parou com os exorcismos, a igreja acabou adotando uma visão racionalista, né, da racionalista, quer dizer, é como se a igreja negasse tudo aquilo que ela fez, né, tudo que ela fez em séculos e séculos, e dissesse assim que, admitindo que ela estava errada, né, que ela exagerava, apenas exagerava, certo? E que o certo, na verdade, é considerar tudo isso como meras alucinações, como problemas psicológicos, psíquicos, certo? Como meras projeções de pessoas um tanto quanto perturbadas, né? Desequilíbrios, certo? Atribuir a explicações de ordem psicológica, físicas, né?
sociológicas e culturais, né? Quer dizer, a igreja se imiscui, a igreja deixa toda uma multidão de pessoas que passam por tudo isso diariamente, né? E não é a civilização tecnológica que acabou com isso ou vai acabar com isso, né? É paradoxal até que quanto mais avança a tecnologia, quanto mais a técnica, a ciência avança e tomam um corpo e tomam conta de tudo, né? Esses fenômenos, em vez de desaparecer, em contraponto, elas aumentam ainda mais, né? Não é curioso? É muito curioso. Só que você não tem mais os instrumentos que havia antigamente de combate, né? Como dizia o grande Montague Summers, né? Que foi aí o maior defensor da ortodoxia católica no século XX, né? O Montague Summers, ele escreveu um monte de livros, foi até o tradutor do Malleus Maleficarum, né? Ele traduziu muitos, recuperou muitos livros antigos de combate à bruxaria, combate aos demônios, né? E ele dizia que aí, tudo que a igreja fez nos séculos anteriores não estava errado, muito pelo contrário, que a igreja deveria continuar com as mesmas ações e com o mesmo combate, né? Não deveria ter abandonado como abandonou o combate ao demônio. E será que é coincidência, né? Uma outra teoria da coincidência, será que é coincidência que depois que a partir do momento que a igreja começou a abandonar esse combate, né, paulatinamente, né, a partir já aí do século XIX, com as visões mais cientificistas, né, racionalistas, que foram tomando conta da igreja, né, no século XX, a escola do Bultmann, né, racionalista, que acabou tomando conta de grande parte da igreja, né? Será que não tem algo a ver, certo? O fato de que a igreja tem abandonado esse combate, que de repente o mundo, né, a partir do final do século XIX, tenha caído no que caiu? Será que não é coincidência? Não sei, pode ser, certo? Agora, o fato é que muito do que aconteceu também foi um plano muito bem arquitetado por essas elites cabalistas, né, que, para acabar também, detonar com o cristianismo, certo? Com o cristianismo, né, promoveram toda essa destruição, né, das tradições, da sociedade, dos valores cristãos e por aí vai. Criaram guerras terríveis, né, para né, enfraquecer todo o corpus que havia se formado nos séculos passados. Não é à toa, por exemplo, a Revolução Russa, em 1917, acaba promovendo a aniquilação, né, do cristianismo na Rússia, né, naquele mundo eslavo, certo? E tanto é que o que sobrou foi a Igreja Ortodoxa, né, que virou um braço direito do Partido Comunista, né? Então, fora todos os outros movimentos que foram patrocinados, né, ateístas, cientificistas, positivistas, etc., foram sustentados e financiados aí pela mesma cabala para poder destruir, né, destruir as tradições. E hoje o pouco que resta disso, né, é ainda mais solapado pelo atual Vaticano que está aí, né? Cada vez mais solapado. E então, se as pessoas hoje que precisam, né, precisam de um auxílio, de uma orientação, não encontram, porque elas forem procurar um padre, aí está perdida, né? São poucos os padres que são capazes de lidar com isso. Eu até recomendei pro carioca aqui que ele tentasse achar um padre exorcista, mas o fato é o seguinte: onde é que ele vai achar? Eu mesmo só conhecia um, que era esse da Igreja de São Gonçalo, não conhecia mais ninguém, né? Um outro, eu posso aqui citar de cabeça aqui, apenas mais um que eu conheço, que nem é brasileiro, é um padre português chamado Padre Duarte Souza Lara, certo? Que é um cara muito valoroso, é um dos poucos padres que estão aí, que ele tem um canal aí no YouTube, recomendo que vocês entrem no canal dele, né?
e que ele faz o combate a essa nova ordem. Ele fala, é um dos poucos padres que falam abertamente da nova ordem, de tudo que está acontecendo aí, dessa agenda, né? Ele esclarece, fala que isso não é teoria da Cons, não, né? Isso, nada disso é coincidência, o que está acontecendo, e ele alerta para, né, toda a destruição que está sendo feita também, etc. Né? É, então, são poucos os padres exorcistas, né, que restam, certo? São muito poucos e é difícil de achar. Eu só conheço então o padre Duarte Souza Lar, o e o Forteia, né? E o Forteia, o espanhol Forteia, que eu não sei como é que está aí, né? Sei que o Souza Lar está aí hiperativo, né? Sempre prestando grandes esclarecimentos, explicando muitas questões, né? Agora o Forteia eu não sei onde é que ele anda. Então toda a função, né, que era uma função da igreja, era de combater esses demônios, a igreja hoje ela abriu mão, né, e não combate, né, ela foi aos poucos, foi deixando isso, foi assumindo mais um lado laico, um lado político, né, social. Hoje, pior ainda, ela se transformou é, numa igreja puramente pastoral e que é um dos braços aí dessa agenda, que a própria igreja está ajudando a instalar esta agenda nefasta, né? E até o Papa Francisco aí disse uns dias atrás que todas as religiões salvam, né? Levam ao caminho de Deus. Então não importa a religião que você segue, você pode ter qualquer religião, ser até satanista, que não importa. Todas as crenças levam a Deus, todas as práticas são boas e levam a Deus, até mesmo ser satanista, né? Então não importa. Então estamos vendo toda essa apostasia, certo? Esse noachismo, né? Galicanismo uh, sendo aí implantado por uma cabala, né? No fundo, quem está por trás é a única coisa só, é uma cabala que financia tudo, certo? E promove toda essa destruição, né? E o pior, então, junto com isso vem o quê? Vem esse vazio, né? Esse gap, esse vazio em que as pessoas ficam totalmente perdidas e nisso que as pessoas ficam perdidas, elas vão fazer o quê? Elas vão buscar orientação aonde? Nos lugares errados, né? Então ela se afunda cada vez mais. Ela em vez de buscar orientação no lugar certo, ela faz o quê? Ela se afunda cada vez mais naquilo que causou aquele próprio problema dela, né? Ela se afunda mais em espiritismo, se afunda mais em seitas nova era, né? Eh, teosofia, certo? Ela se afunda em toda essa ela vai procurar auxílio aí de muitos ufólogos aí que não vão auxiliar em nada, né? Que vão fazer ela acreditar né? Ver aqueles fenômenos como enquadrado justamente dentro daquilo que vai torná-las ainda mais cegas, né? Vão deixá-las ainda mais embotadas para o que realmente está acontecendo com ela. E se ela acredita nisso, ela vai se afundar cada vez mais, né? Então as pessoas estão assim totalmente perdidas e desorientadas, certo? Então assim, ela pode chegar ao extremo de acabar até numa seita satânica por causa disso. É, ela pode acabar numa seita das piores seitas satânicas e ocultistas que tem por aí, né? Porque ela está totalmente perdida e não tem suporte, não tem auxílio, certo? Assim que as pessoas se encontram. Então, o que eu digo é que as pessoas têm que procurar a saída e a orientação no lugar certo, certo? Senão ela vai ficar aí batendo cabeça e se destruindo, né? Porque é isso que as pessoas que estão passando por isso estão testemunhando. É exatamente isso, certo? Vocês vão encontrar, além desses exemplos, vocês vão encontrar muitos e muitos outros. Vocês encontram muitos e muitos outros, né? De exemplos aí de pessoas que tem um monte de hoje de testemunhos aí, né?
de pessoas que também estavam na mesma seara, né? E que só conseguiram sair, né, quando abandonaram toda essa desgraceira aí, toda essa enganação, essa grande enganação que anda, que anda por aí e que está levando muita gente aí ao abismo, certo? Então, o que a gente sabe é que há realmente um mundo aí, né? Esse mundo, sei lá se é uma outra dimensão, certo? Onde é que fica exatamente? Provavelmente talvez uma outra dimensão habitada por esses seres tenebrosos, certo? Que a própria ciência admite aí que quer fazer contato, né? Abrindo portais, o CERN, por exemplo, abrindo portais, certo? Quer dizer, olha a situação que nós nos encontramos, certo? Olha a situação. Quer dizer, essa alta elite procura cada vez mais fazer com que o mundo, né, o mundo inteiro, fique, fique sempre sendo irradiado, né, irradiado por algo muito insidioso, né, e ao mesmo tempo eles aí fazendo todos os esforços, né, para que esses seres adentrem a nossa realidade, estejam adentrando a nossa realidade e ao mesmo tempo destruindo, tirando todas as armas, né, com que você possa combatê-los. Olha que maravilha, não é uma maravilha? Né? Então, é, talvez toda a guerra, né, que a gente teria que mover seria uma guerra espiritual. Como diz Efésios, né, como está em Efésios, a guerra não é a batalha não é contra o sangue e a carne, mas contra espíritos e potestades. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos. E, e é isso daí, gente. Me acompanhem aí, me sigam nas minhas redes, leiam aí os meus artigos, os meus trabalhos, que vocês podem ficar sabendo aí o lançamento aí, né? Publicação aí pelas minhas redes, no meu Patreon. E agradeço a todos e claro, assistam. Quem não assistiu, por favor, assistam todos os outros episódios anteriores dessa série, né? Assista desde o do primeiro, né? Que vocês vão ter uma visão mais abrangente, mais esclarecedora a respeito de tudo isso que eu estou falando, tá certo? Que eu sei que para muita gente é intragável porque foge, né, do cientificismo dominante e raso que está por aí e que não adianta que esse cientificismo aí não vai jamais vai conseguir abarcar e dar conta de todos esses fenômenos que nos afetam há milênios, né? Mas que hoje vai ficando cada vez mais agudo, né? Agudo pela própria desorientação, né? Pela própria desorientação das pessoas. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Um abraço. Fique com Deus e até mais. Até mais, gente. Até a próxima.